A imaginação ficcional não conhece limitações de tempo e de espaço. Tanto pode oferecer visões de épocas e lugares facilmente reconhecíveis, como pode aventurar-se por mundos estranhos e projetar-se em dias que virão, sejam eles risonhos ou apocalípticos. Desejo que as pessoas não procurem respostas nesta história, mas se integrem à discussão e se divirtam. Não escolhi um gênero específico para a realização desse texto. Procurei fazer uso de diversas linguagens literárias, para que assim eu pudesse encontrar uma narrativa que mais se aproximasse da qualidade miscigenada e multicultural do nosso país. Para finalizar, quero citar a seguinte máxima. Quer saber o quanto amas uma pessoa? Afasta-te dela por um tempo e perceberás o que sentes. Saudade ou alívio? Noticiário. Medida provisória do governo brasileiro determina que cidadãos com traços que indiquem ascendência africana devem ser capturados e devolvidos aos seus países de origem. Abre aspas. Cidadãos com traços e características que lembrem mesmo que de longe uma ascendência africana, a partir de 13 de maio de 2025, deverão ser capturados e deportados para países africanos, como medida de correção do erro cometido pela então colônia portuguesa e continuado pelo Império e pela República Brasileira. Erro esse que gerou 4 séculos de trabalhos gratuitos realizados por uma população injustamente transferida de suas terras de origem para as terras brasilianas. Com o intuito de reparar esse gravíssimo erro cometido pela União, essa medida prevê a volta desses cidadãos e seus descendentes para terras africanas em caráter de urgência. Narrador, eu tenho algo a dizer e explicar pra vocês, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Eu sou Gilberto Costa e essa transmissão é uma convocatória para todas negras do mundo. É um ato de guerrilha estética, de terrorismo poético, que surge da impossibilidade, surge da restrição, surge da necessidade de defender a existência, a vida e a poesia. Ser invisibilizado é desaparecer. Desaparecer é perder o passado e interditar o futuro para nós não é uma opção. Portanto, hoje, dia 14 de maio de 2025, um dia depois da tormenta, um dia depois da medida provisória, começa a nossa retomada. Nós sequestramos o Teatro Cacilda Becker. Repito, esse é um ato de terrorismo poético e faz parte da reintegração negra. A partir de hoje, esse teatro se chama Ruth de Souza. Convoco nesse momento todos os negros a ocuparem todos os espaços culturais do país. Todo o negro tem o direito de organizar a sua experiência de vida na esfera da representação. Todas as negras e negros têm o direito de se autorrepresentar. Ser épico é mais do que olhar o momento histórico. Ser épico é mais do que olhar o momento histórico, é olhá-lo num instante de perigo, é estar em relação, é se colocar em risco. Se não nos movermos juntos, teremos apenas um futuro hostil num planeta corroído pelo racismo, pelo capitalismo, pela crise climática produzida por um modo de produção incompatível com a vida. É urgente e necessário um processo de imaginação radical. Nossa retomada é uma oração e começa agora. Nós estamos em luta. Ato 1.
O contexto. As sociedades brancas do Ocidente roubaram a humanidade do mundo. Nossa missão é nos unir para salvar a humanidade do mundo. Poucos anos atrás fomos tão desnaturalizados que não conseguimos nos defender desse processo de desumanização. Sem dúvida, agora nós começamos a refletir sobre isso e entendemos o que Che quis dizer quando ele diz que quando um homem ressuscita da própria morte, ele passa a amar tanto a vida que ele se obriga a parar de viver. Ato 2. A invocação. Cada um no seu canto, e do seu canto defende a sua vida, porque aqui a morte não tem mais significado. E na forca eu saberei que os meus cúmplices são os negros de todas as raças. E eu falo para os negros que são negros e para os negros que não são. Ei você sonhador que ainda acredita, liga a nós. Kuntala de muka nadambre de muka muata de muka soba ita kewala bongolo kufua ajuberu mukutu de muka. Ato 3. Unidade e luta. Sentado numa cadeira com o figurino de Juiz dos Mortos, Baltazar, Amilcar Cabral. Wolongo Natsukulela Onitetiza Salama Salamide Wolongum Natsukulela Onitetiza Salama Salamide Iajajauali Emiei Guaçuela Bantu Baiala Cabacalele Culala Nioma Niucutola Ouicumbeza Enganha Umuci Curibeta Olho Princípio Iesu Quiabe Eniesu Cuigia Quiambute Umuci Curibeta Cuigia Quiambute Olho Princípio Iesu Quiabe Cuigia Ontitilere e Almuci Chuatena Cuigia Salagrolupo Umucipla Cubangaíma Umucipla Cucala Ningunso Macacaqui Arini Umuci Mumavuieto Omaca Umuci Euá Banto Boço Bagia Oncuri Juntala Ombangue Cunso Banabeito Baaca Mumuto Kizinguana Pacacucu Plamavuteno Cuba Vatuquiça Oncu Mavu Abu Não de colar Ai mene de condenalá Ocumvanja Ofu Ieto Josi Ocuenda Palo Omuélio Te Ocuteia Josi Ipuá Trofoiov Icuetê Oconhonsem Aleijadinho Utenguena Palo Bang Liov Cambalhov Ovilíquia Ombuembuá Omonu Imuê Caculiu Cusquecela Falo Barrouí Monda Ouve Omeiá Magica Cuatá Monda Ouve Oncanga Ioni Brasilis Ocupanga Ioluço Iomano
Ilhema, Laime, Ilhov, Monda, Ilhov, Inemá, Lavi. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você. Você, quem mata, recebe o mérito, e a farda que pratica o mal me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Ato 4, o nome. Na plateia vazia, Jonas, um negro. Ei, você. Sim, você. Vem. Chegue mais perto. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a luta de todo negro brasileiro? Não. Eu vou reformular a pergunta para ficar mais fácil. Você sabe qual é uma das lutas dos negros brasileiros? Ser chamado pelo próprio nome. Meu nome é Amarildo, morto pela polícia carioca, sem ter tido o direito de ser sepultado. Meu nome é Luiz Gama, Lélia Gonzalez, Amidias Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Maurinete Lima, Marielle Franco. Meu nome é Dandara, meu nome é Zumbi dos Palmares, e é assim que quero ser identificado, é assim que eu quero ser apresentado. Zumbi dos Palmares. Porque no Brasil, negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam logo um apelido. Ao gosto deles. E é cada apelido um mais criativo que o outro. Nos chamam de macaco, de Zé Preto, capoeiro, chimpanzé, fumo, assombração, picolé de bicho. Picolé de bicho? Picolé de bicho. Nos chamam de ridículos, alienados, vendidos, sub-raça, chegam até a dizer que temos má índole. Nos rotulam, nos discriminam, esquecem nossa história, esquecem nossos nomes, esquecem nossa origem, esquece. Nem sequer perguntam. O racismo, senhoras e senhores, não é um problema apenas de cor da pele. Sua natureza mais profunda reside na tentativa de desarticular um grupo humano pela negação de sua identidade coletiva. Assim, ao rotular de negros, cafis, ladinos, pretos, crioulos ou mulatos, os negros, os africanos e seus descendentes, o dominador pretendia arrancar a referência básica de sua vida, a referência básica de sua condição humana, simbolizada pela sua vida soberana na terra de origem. Reduzir a sua identidade à cor da pele, feito um sinônimo de condenação à inferioridade, à condição de escravo. Diante disso, eu volto a perguntar a vocês, senhoras e senhores,
Você sabe qual é uma das lutas de todo negro brasileiro? Meu nome é Jonas Araújo e eu não sou o seu negro. Eu não sou negro de ninguém. Ato 5. A poeta. Luz Ribeiro, Maurinete Lima. A todas e todos que acompanharam essa trajetória poética, em especial aos que vivenciaram um momento único, na qual a poeta carece de um vai à luta. Cláudia, Iramaia, Élida, Carminha, Roberta, Cristiane, Cibele, Daniela, Andréa, Lua, João Bosco e Almir. Criptografando a vida, eu me criptografo, pois criptografando tudo, criptografo você, o mundo. Não sou o que você pensa, nem sou o que pensa que sou. Não sou o que você pensa, nem sou o que pensa que sou. Daí não vou deixar mais uma vez o seu olhar me moldar. Mais uma vez o seu olhar me moldar. Não sou o que você pensa e nem sou o que você pensa que eu sou. Daí não vou deixar mais uma vez o seu olhar me moldar, um olhar que raramente consegue me enxergar. Eu sou dessas mulheres saídas de lugares que você custa acreditar. Mulheres que giram no ônibus, carregam crianças, tropeçam em calçadas e calçadões. Sou tudo isso e muito mais. Mulheres que aparecem em dias que você desconhece, mas sabe clicar em dias de votos e volteios, falando de tudo que fizestes e entoa as liberdades que nunca se sabe para quem. Pois eu vos digo, sou Etelvina, Luísa, Amara, Lenor, saída de ventre preto, cafuso, retinto, que a todo instante você tenta matar. Não, senhores. Não, senhores, não, senhores, não, senhores. E algumas senhoras trago na língua travado que no alvoroço você tenta me incriminar. Venho dizer, tire a senzala que você tenta me associar, pois no lugar quilombos e quilombolas, que estamos sempre a reinventar e para de me nomear. Não sou o que você pensa e nem vou deixar, mais uma vez, o seu olhar me catalogar pelo olhar do outro que raramente me vê. Eu sou dessas mulheres como tantas outras, Cremilda, Amara, Maria da Conceição, que cortam caminhos, vagueiam nas feiras, cochilam nos ônibus e rodeio o tambor e eu peço e rogo, para de me nomear, porque agora e sempre eu sou Maria do Quilombo e só você não consegue enxergar. Vamos passear, vamos pra ladeira do mar. Noticiário. Cidadãos com traços e características que lembrem, mesmo que de longe, uma ascendência africana, a partir de 13 de maio de 2025, deverão ser capturados e deportados para países africanos como medida de correção do erro cometido pela então colônia portuguesa e continuado pelo Império e pela República Brasileira.
que é meu? O que é meu? Um homem só, prisioneiro de branco, um homem só que desafia os gritos brancos da morte branca. Toussaint, um homem só que desafia os gritos brancos da morte branca. Toussaint. Ato 6. A memória. Lúfer, Lélia Gonzalez. É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente, ignoram que a presença deste R no lugar do L nada mais é que a marca linguística de um idioma africano no qual o L inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham maior barato a fala dita brasileira que corta os R's dos infinitivos verbais, que condensa você em ser, o estar em tá, e por aí afora. Não sabem que estão falando português. E por falar em português, é importante ressaltar que o objeto parcial, por excelência da cultura brasileira, é a bunda. Este termo provém do quimbundo, que por sua vez, e juntamente com o ambundo, provém do tronco linguístico banto, que casualmente se chama bunda. E dizem que significante não marca. Marca bobeira quem pensa assim. De repente, bunda é língua, é linguagem, é sentido, é coisa. De repente, é desbundante perceber que o discurso da maioria, o discurso do poder dominante, quer fazer a gente acreditar que a gente é tudo brasileiro e de ascendência europeia, muito civilizado, etc. e tal. Só que quando eles querem falar daquilo que eles chamam de coisas nossas, é um tal de falar de samba, tutu, maracatu, frevo, candomblé, escola de samba, umbanda e por aí afora. Quando querem falar do charme e da beleza da mulher brasileira, pinta logo alguém queimada na praia, de andar regulativo, de meneios no olhar, de requebros e faceirices. E culminando, pinta este orgulho besta de dizer que a gente é uma democracia racial. Só que quando a negrada diz que não é, caem de pau em cima da gente, xingando a gente de racista. Contraditório, né? Na verdade, para além de outras coisas, agem desta forma justamente porque a gente pôs o dedo na ferida deles. A gente diz que o rei está pelado e que o corpo do rei é preto e que o rei é escravo. Ninguém é mais que ninguém. Absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque. Eu era só um moleque. Só pensava em dançar, cabelo black e tênis All Star. Ato 7. A descolonização. Luiz Aimé Césaire. Gilberto, eu demorei 210 dias para chegar até aqui. 2 dias depois da tormenta, eu cheguei até aqui em uma civilização. Eles se declaram uma civilização. E eles nos obrigaram a chamá-los assim, de uma civilização, pela força da pólvora e pela força da morte massiva de pessoas que não são eles. E hoje eu estou aqui, de frente para o Volkstheater de Viena, o Teatro do Povo, onde o silêncio dessa civilização foi quebrado há 2 dias. Uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que o seu funcionamento suscita, é uma civilização decadente. Uma civilização que prefere fechar os olhos para os seus problemas mais cruciais
é uma civilização enferma. E uma civilização que trapaceia com todos os seus princípios é uma civilização moribunda. A verdade, Gilberto, é que essa civilização dita europeia, essa civilização dita ocidental, é incapaz de resolver os dois principais problemas que o seu funcionamento deu origem: o problema do proletariado e o problema colonial. E essa Europa, acusada tanto no tribunal da razão quanto no tribunal da consciência, é incapaz de se justificar e se refugia cada vez mais e mais numa hipocrisia tão mais odiosa quanto menos difícil de ludibriar. Gilberto, não tem jeito, cara. A Europa é indefensável. Noticiário. Cidadãos com traços e características que lembrem, mesmo que de longe, uma ascendência africana, a partir de 13 de maio de 2025, deverão ser capturados e deportados para países africanos como medida de correção do erro cometido pela então colônia portuguesa e continuado pelo Império e pela República Brasileira. 2025, dia 14 de maio de 2025, um dia depois da tormenta, um dia depois da medida provisória. Esse é um ato de terrorismo poético. Repito, este é um ato de terrorismo poético e faz parte da reintegração negra, violentamente pacífico, verídico. Eu vim para sabotar seu raciocínio e para abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo. A Fúria Negra ressuscita outra vez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. Luan, livremente inspirado em Mensagem para as Bases, Malcolm X. Durante o pouco tempo que teremos aqui, eu gostaria de falar diretamente a você que está aí na Terra, em uma linguagem que todos aqui possam compreender. Todos nós concordamos essa noite que a América, ou melhor, o Brasil, tem um problema muito sério. Não só o Brasil, mas o nosso povo também tem um problema muito sério. O problema do Brasil somos nós. Nós somos o problema dele. E a única razão que leva o Brasil a ter um problema é que ele não quer o nosso povo aqui. Toda vez que você olha para si mesmo, seja você preto, marrom, vermelho, amarelo, por não ser bem visto ou bem quisto, você passa a olhar para a pessoa que coloca este terrível problema no colo da nação. E uma vez que você passa a enfrentar isso como um fato central, então você começa a traçar um caminho que vai fazer de você uma pessoa mais inteligente do que ininteligente. A verdade é que o homem branco ele quer uma nação. Ele quer uma nação só para si, porque a terra é a base da independência, da justiça, da liberdade. Quando o homem branco invadiu este país, o que você acha que ele queria? O que você acha que ele queria? Ele queria uma terra só para si, para que ele pudesse fazer outra nação branca,
Nacionalismo branco. O homem branco, ele sabe o que é uma revolução. Ele sabe. Ele sabe o que é uma revolução e ele sabe que nós também sabemos o que é uma revolução. E uma vez que essas duas forças se encontram sabendo o que é uma revolução, ambas levantarão suas bandeiras: liberdade, independência, justiça, na reivindicação pelo direito à terra. Nesse tempo 2025, às margens do rio da história, o tempo é agora. Eu sinto, eu sei. A terra estremece meus pés, rompendo calçadas para deixar a raiz soterrada do grande baobá se instaurar. Ato 9, o devir, Tati, visionária de um futuro ainda não visto. Você tá ouvindo? A minha voz? Você tá ouvindo a minha voz? Você está ouvindo a minha voz? Eu tô no espaço do possível, aqui não tem gritos nem tiros. Avisa aos outros isso que eu vou te contar, presta atenção. O futuro é esse lugar que ainda não existe, mas que se configura num espaço mental. Ele deve se tornar o objeto de um pensamento prospectivo. Também se opera no tempo presente para fazê-lo advir. É preciso adentrá-lo pelo pensamento e pelo imaginário. Retomar o imaginário e o pensamento, retomar o futuro. O mundo de amanhã está em germe neste, e seus sinais são decifráveis no presente. Existe uma continuidade entre o real e o possível. Basta encontrar aonde se esconde esse último, pensar e trabalhar sobre as condições para sua realização, afastando tudo aquilo que porventura o entrave. Os limites são sempre mentais. O primeiro passo adiante é vislumbrar que o mundo engloba possíveis mais vastos do que deixa entrever o real, sobre cujo peso vocês ainda se esfalfam. Cabe-nos recriar e aperfeiçoar o mundo sempre. Existe uma gênese renovada de todas as coisas. O eterno inacabamento das formas exige a sua constante reinvenção. Jamais considerar a obra humana encerrada. Habitar um pensamento amplo e não nos confinarmos à mais ínfima das nossas ideias. Carregar a última gota de água salva de uma das longínquas irradiações do sol rumo ao vagar de ilhas extintas e adormecidos vulcões. E os vulcões explodirão no fim da madrugada sobre essa tão frágil espessura de terra ultrapassada de modo humilhante por seu grandioso porvir. Os vulcões explodirão. A água nua levará as manchas maduras do sol e só restará o mono fervilhar, picado por aves marinhas, a praia dos sonhos e o insensato despertar. No fim da madrugada, o incêndio contido do morro como um soluço amordaçado à beira de uma explosão sanguinária em busca de uma ignição que se esquiva e se desconhece. Os vulcões explodirão. Presta atenção. No fim da madrugada, os vulcões explodirão. Presta atenção. Noticiário. Cidadãos com traços e características que lembrem, mesmo que de longe, uma ascendência africana, a partir de 13 de maio de 2025, deverão ser capturados e deportados para países africanos como medida de correção do erro cometido pela então colônia portuguesa e continuado pelo Império e pela República Brasileira. Vivão e vivendo. E vão vivendo. Parece que estou vendo abertas e urgentes, como se fossem ágoras, veias vazando, insurgências, novas rebeliões, nesse tempo que daqui a pouco já passou e vai-se embora. Nesse tempo que daqui a pouco já passou e vai-se embora. Ato 10. A lembrança. Nádia, o anjo do desespero. Eu sou uma dor, eu sou e dor. Eu sou o desespero que grita, o anjo do desespero que desespera de dor.
O desespero que grita, o anjo do desespero, que desespera de dor. Eu oferto com minhas mãos abertas, eu dou o desespero da dor, do anjo que sou. Eu sou, eu sou, eu sou o desespero da dor, do anjo que sou. Eu sou, eu sou, eu sou de atordoamento por esquecimento, êxtase, gozo eu dou. O martírio dos corpos, eu canto e lamento, silencio, silêncio, tamanho horror, por causa da dor, por causa da dor, do anjo que desespera ao som deste som, último suspiro, a minha esperança, quase uma dança em meio ao terror. A minha esperança se lança a primeira batalha, ao fio da navalha, ao som desta dor. Eu sou a faca que o morto das mãos da vida arranca para abrir o seu caixão. Eu sou passada a ferida, a sangria, o frio que lancina a possibilidade do amor. Eu sou o anjo do amanhã, aquele que será. Eu sou lá na frente, o amanhã do amanhã, o meu vão elevante, o meu céu é o abismo que virá. Eu sou o anjo que desespera, eu sou o anjo que vislumbra fazer ecoar o seu sou. Eu sou, eu sou. Eu acredito que nós que viemos do terceiro mundo mais do que outros, entendemos o processo de desumanização. Eu creio que nós, mais do que outros, sabemos o preço que pagamos para sermos novamente humanos. Eu creio que nós, mais do que os outros, odiamos o Ocidente branco. Cena 11, o ancestral, Marcial, Zamora Machel. A luta continua. A luta continua. Não se pergunta aos escravizados se quer ser livre. Não sei se o ambicioso muda, mas a minha experiência prova que não. Muda de tática, mas não elimina a sua ambição. Um ambicioso é criminoso ao mesmo tempo. Pode matar. Pode se aliar facilmente com o imperialismo e destruir o progresso só por causa da sua missão, do seu interesse individual. Um ambicioso é capaz de tudo. Vender a pátria, destruir e impedir o progresso do país só por causa da sua ambição, do seu interesse individual. Ouviu? Vão tentar nascer aqui capitalistas pretos, a famosa burguesia nacional. Não queremos isto aqui. Preto ou branco não pode explorar o povo. A função de cada um de nós é servir o povo, ser o último quando se trata de benefícios e primeiro quando se trata de sacrifício. Isso é que é servir o povo. Ouviram? Ouviu? Isso é que é servir o povo. Ser o primeiro quando se trata de sacrifícios e o último quando se trata de benefícios. Uns sentem-se orgulhosos porque foram colonizados pelos ingleses. Porque os ingleses são civilizados e construíram um vasto império. Outros sentem-se orgulhosos porque foram colonizados pelos franceses e pensam que intelectualmente são mais evoluídos e mais assimilados porque foram colonizados pelos franceses. Eu fui colonizado por Portugal, o país mais subdesenvolvido da Europa, mas também é colonialismo.
O colonialismo é um crime contra a humanidade. Não há colonialismo humano. Não há. Ouviram? Não há colonialismo democrático. Não há colonialismo não explorador. A corrupção moral, material e ideológica, os favores na base do amiguismo, o nepotismo, isto é, dar preferência nos empregos aos seus familiares, aos seus correligionários. Isto faz parte do sistema que estamos a destruir. Ouviram? Hã? Ouviram? A luta continua. A luta continua. Ouviu, Gilberto? Onde está, Gilberto? Ouvi, eu tô aqui, ouvi. A luta continua. A luta continua. Contra o quê? Contra o quê? Contra o analfabetismo, contra a ignorância, contra a superstição, contra os pés descalços, contra a exploração do homem pelo homem, contra a fome. A luta continua para que sejamos todos homens livres. Há que travar um combate. É duro, mas temos que vencer. Ouviram? Ouviram? É preciso fazer da escola uma base para o povo tomar poder. Sim. Viu? Sim. É preciso fazer da escola uma base para o povo tomar poder. A coisa mais bela que existe no mundo é um homem ser livre. Um homem viver independente. A luta continua. Cena 12. O reinício. Há calamidades que nós podemos prever o seu fim e outras que são imprevisíveis. Quando os vivos não conseguirem mais lutar, os mortos lutarão. A cada pulsação da revolução, a carne voltará a crescer em seus ossos, o sangue a correr em suas veias, a vida em sua morte, a revolta dos mortos. Será a guerra das paisagens. As nossas armas, florestas, montanhas, mar, deserto. Eu serei florestas, montanhas, mar, deserto. Nós, isto é, África. Nós, isto é, Ásia. As duas Américas eu sou.